Olá, tá começando o 75º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, belê? Tudo certo, Marcos. E por aí, como é que tá? Tudo bem, eu tô aliviado que você tem um pouco de voz, já é um começo. Eu estava preocupado, achei que eu não teria nem um pouquinho de voz, mas sobrou um restinho pra gravar o A Fonte hoje. Boa, fim de semana, pelo que todo mundo já sabe, a essa altura foi agitado, Felipe Espósito esteve pertinho de Taylor Swift, foi legal o show? Foi muito bom o show, estava incrível. Assisti do ladinho do nosso amigo José Adorno, abraço Abraço, Adorno. Adorno. E tivemos momentos de nossas vidas ali. Ah, que legal. Putz, eu lembro, sei lá, acho que o máximo que eu consigo pensar dessa sensação, assim, de ficar ansioso pelo show e, meu Deus, vai chegar aquela coisa, foi a primeira vez que eu vi o Iron Maiden, que era um moleque, tinha 12, 13 anos e eu tinha acabado de descobrir, mas já era a banda da minha vida, assim, sabe? E aí ficava, né, aí ia rolar o show, aquela antecipação e rolou o show, assim, passei semanas em êxtase antes e depois, imagino que seja uma coisa meio parecida que vocês estejam sentindo. Com certeza. E curiosidade, esse foi o meu primeiro show. Nunca tinha ido num show. Nossa! Porque eu assim, entrar numa muvuca e ficar de pé por horas. Eu nunca tive interesse em fazer isso por ninguém. Mas como é a Taylor Swift, que eu é provavelmente a artista que eu mais acompanho, que eu mais gosto, eu falei, tá bom, vou encarar dessa vez. Então, foi uma experiência e tanto. Então vamos começar do começo. Como é que foi? Porque é isso, né? Todo mundo na mesma vibe, etc. Mas ainda assim tem um fator perrengue que é importante aí. Como é que foi a observação de primeiro show da vida? Mais de um fator perrengue, né? Porque tava chovendo em São Paulo Putz, verdade. e a gente ficou lá na fila. A José Adorno e eu fomos pra fila 11 da manhã, então a gente já pegou setor VIP, pista, então a gente queria pegar um lugar bom pra gente ver de perto. Até porque Uhum. o Adorno ainda foi mais de um dia, outras pessoas também fizeram a mesma coisa. Eu só ia Sim. no sábado, então ou eu achava um lugar legal no sábado ou ficava sem ver o show de um jeito bacana. Então fomos bem cedo, o show ele terminou 11 da noite, então foram 12 horinhas em pé lá na fila. Nossa. Teve chuva, tivemos que ficar com capa de chuva lá, de pé, mas é isso que você falou. A gente, todo mundo na mesma vibe, todo mundo se ajuda, faz amizade, conversa com gente estranha. E aí quando você vê, o tempo vai passando. Mas ficar 12 horinhas de pé é difícil, viu? Nossa, sim, sem dúvida. Um dia a gente faz um lado B só de histórias de shows. Teve um do Kiss também que eu passei 11 horas na fila, eu e minha mãe, mó frio, mas enfim. Uma coisa que eu Nossa, quero saber, pra gente trazer pro papo de tecnologia, como é que claro. foi o desempenho da câmera? Você levou o iPhone, você levou o Galaxy, você levou os dois? Como você Eu registrou o show? eu estava com o iPhone 15 Pro Max e super ansioso também já, porque seria um cenário perfeito para testar de verdade a câmera, né? Ali Uhum, show à noite, inclusive, então é mais desafiador ainda, aproveitar para testar os vídeos, a lente 5x, e foi bem incrível. Eu consegui fazer umas fotos, uns vídeos muito legais. Depois eu vou estar postando ali mais algumas coisas no meu Instagram que eu postei só stories, mas eu fiquei bem surpreso porque primeiro que eu consegui um lugar bom, então eu tava perto da grade ali no palco dela, então já dava pra ver ela com uma certa proximidade. E aí com o zoom do iPhone, então, eu lembro que eu achei engraçado, logo quando o show começou que eu levantei o celular pra cima e apertei o botão de 5x, eu ouvi um pessoal comentando pra trás: "Olha só, olha o zoom dele, olha que Ah, zoom legal". Então, realmente assim, faz a diferença pra fazer uns registros bonitos. boa, que legal. Que bom que, na verdade, assim, né? Esse show aconteceu agora e não há 3, 4 anos, que aí os registros estão melhores, né? Nossa, Quando ela voltar sim. daqui a uns anos, vai estar com o iPhone o quê? 19, 20? Espero que não seja tanto tempo assim, né, pros fãs. Mas ainda assim, já vai ter mais um ainda, né? Um 7x, uma coisa assim. Nossa, fiquei pensando exatamente nisso. Se fosse um ano atrás, né, com o iPhone 14, as fotos iam sair todas fritas. Coitado de mim. Daí os registros não seriam muito legais. Inclusive, eu aproveitei, não faço ideia de qual é o resultado, mas aproveitei para gravar uns vídeos espaciais lá no show, porque Boa! vai que daqui uns 3 anos eu tenho um Vision Pro, aí eu consigo ver a Taylor Swift em 3D, olha só. Uhum. Se funcionou ou não, não sei, né? Mas Eu pensei em te perguntar isso, falei, putz, eu não vou perguntar, caso ele não tenha feito isso, ele vai se arrepender. Que bom que você fez e proativamente trouxe isso aqui, porque deve ser uma coisa bem legal reviver essa experiência em 3D.
ou o mais próximo possível disso. Eu falei, já que eu tô aqui, já que eu tô com o beta, deixa eu fazer uns videozinhos aqui, né, pra depois... Eu lembrei do próprio John Gruber falando, você grava uns vídeos no seu Natal aí, em Spatial Video, e né, quem sabe um dia você compra um Vision Pro. Então, tá aí, meus primeiros vídeos espaciais, que pra quem vê no iPhone não faz diferença nenhuma, mas... Por enquanto. Vamos ver no futuro, né? Já está pronto ali, guardadinho, pra quando eu tiver algum aparelho com Spatial Video, consigo assistir. Boa. Muito bem. Que bom que deu pra você ir, se divertir. Todo mundo que foi se divertiu a beça. Um monte de gente que escuta aqui o A Fonte se divertiu a beça, tenho certeza. Vamos começar aqui falando sobre For All Mankind. Lembrando que não quiser escutar esse pedaço, ou não quiser ter spoilers, porque saiu... Na verdade, saiu antes do episódio, né? Por conta do Thanksgiving lá nos Estados Unidos. Ele saiu uns dias antes, mas é só pular o capítulo e tá tudo certo. Bear Hug, que eu lembrei que existia. Eu falei, nossa, ontem à noite, deu 10 da noite. Eu falei, putz, tem que ver episódio ainda. Fui da Play, tinha 1h15. Eu falei, não. E aí? Já um episódio que já começou assim, né, com a Margo ali, aquela história da União Soviética. E tá sendo bem interessante essa temporada, justamente porque temos novos personagens que já estão influenciando bastante aí na história, mas minha curiosidade maior, eu acho, agora é com a Margo mesmo, para saber qual que vai ser o fim dela, essa história aí dela, ela foi ali presa pela galera da União Soviética, e tem aquela mulher misteriosa que no final do episódio resgata ela, mas a gente não sabe direito o que eles querem com ela. Porém, é uma história que eu tô bem curioso pra ver aí como que vai ser o desenrolar dela. A gente tem aí de novo, né, como eu falei, novos personagens, o Miles, já começa ali também no episódio anterior já tinha ele passando os perrengues em Marte, porque ele viu que não era bem assim, que ele não ganha tão bem quanto ele achou que ele ia ganhar. E aí agora ele tem buscado formas alternativas de fazer dinheiro, né? Tem feito contrabando ali dentro da nave. Tem todo aquele rolo da Coreia do Norte também, que o cara quase causa um problema diplomático ali por causa desses contrabandos. Então acho que também vai ser uma história bem interessante de acompanhar, né? As duas histórias principais que eu mais gostei foram justamente a do Miles e da Margo, porque tem esse lance... É a parte menos novelesca que eu falo, que eu acho meio chato, quem vai ficar com quem, né? Até o Ed Baldwin lá com a Svetlana, o próprio Miles também com a Samantha, também tá rolando uma química ali. Mas o lance da Margo, ela foi presa pelo governo que deu o golpe, né? Pelos militares ali. Aí ligaram pra KGB, era um pessoal que era amigável ao Kroshenko, aí eles vão e investigam o cara que ligou, aí mata, aí bota ela ali pra falar com que a gente sabe agora, aquela Irina Morozova, que é a chefe da Roscosmos, do pessoal que deu o golpe, que é que a Margo trabalha pra lá. Então a Margo basicamente vai trabalhar pra uma versão da União Soviética que vai se distanciar ali daquele M7, não lembro como é que eles chamaram o grupo lá. Então ela vai aparentemente virar mesmo uma funcionária inimiga ali dos Estados Unidos, o que pode dar uma história bem bacana. Foi bem confusa toda essa história. E a do Miles eu achei ótimo, né? Assim, ele tomou, acho que foi de novo, né? Uma boa parte do episódio foi dedicada mais a ele do que até essa parte política toda, que eu achei engraçado no começo, botaram a TV pra explicar pra plateia e pra quem tá vendo lá de Marte. E eu achei incrível que foi trocando os canais e foi contando uma história linear, né? De canal em canal ali, ele contou bonitinho a história. Mas o lance do Miles foi legal. Aquele ator que faz o Ilya, que é o russo lá, que comanda o Speak Easy ali e os contrabandos, esse cara é muito engraçado. Esse ator é ótimo. Achei muito boa a participação dele. Teve uma montagem meio 11 Homens e um Segredo ali, quando ele ia explicando como é que faz pra pegar o dinheiro, quem que faz não sei onde e tal. E o da Coreia do Norte tinha 2 jeitos de dar errado essa história. Dar errado não, de evoluir essa história. Uma é criar esse incidente diplomático internacional, que essa é uma coisa que já aconteceu 16 vezes nessa série, não é exatamente uma coisa nova. Ou essa, né? Inverte a expectativa e fala, não vou te delatar, mas agora você vai trabalhar comigo, eu preciso da sua ajuda e traz minha esposa. Quem viu o Sonho de Liberdade, aquele Shawshank Redemption, deve se lembrar de uma cena muito parecida. É um filme ótimo, vale muito a pena assistir, um clássico aí do cinema, mas agora o Ilya tem a missão de trazer a esposa do norte-coreano ali pra a missão, pra nave.
Enfim, e teve todo o lance do Dev, né? Com o Sim. Seeker, lá no comecinho do episódio. Até uma atriz, quem viu Lost vai se lembrar, da Tanya Raymond, que é que parece a Amy Winehouse, que tá lá surfando. Ela faz uma personagem importante que aparece, importante mais ou menos, que aparece mais ou menos no meio da série ali, com o sobrenome Rousseau, mas rolou um... É impossível não fazer comparação com situações tipo Twitter, né? Que ele vai lá, lancei aqui o Tender Offer, que aí vem o Bear Hug, na verdade, né? Que eles chamam de Hostile Takeover, que é assumir de uma forma compulsória o controle da empresa, fala sobre Poison Pill, que rolou toda essa história quando ia rolar ali a aquisição do Twitter, ele assume ali à frente, demite o painel, e eu pensando, que cara babaca, mas talvez seja um viés que eu tenho por conta de históricos presentes aí, que a gente viu mesmo no mundo da tecnologia, mas tá aí, deve de volta ao comando da Helios para tirar do papel o projeto Seeker da Kelly e da Aleida. Tem esse projeto também que é outra. Já tinha até esquecido do Dev, aí resgataram ele. E agora, inclusive, ele voltando ali, né, como CEO da empresa, foi o momento Steve Jobs, né, dele, praticamente. Pois é, e teve um... E só não colocaram, eu achei bom que não colocaram um CEO pateta no lugar. Era um cara, era corporativo, tá lá, de gravata, né? Mas, tipo, na Apple mesmo era o Gil Amelio, que era o CEO da Apple, né? Da Apple, na época em que eles compraram a Next, e ele é visto como um patetão, assim, né? Ele Sim. só se vestia engraçado e falava, mas que ele era meio piadista, assim, né? Ele queria ser comediante de stand-up e virou CEO da Apple, mas ainda assim... Tá aí, e ele voltou, e bacana também a cena da Aleida com o Bill, né? Esse sim, eu fiquei Sim. pensando no começo da temporada, pô, será que, né, não renovaram o contrato, vai passar por isso mesmo? Não lembro se ele teria morrido na explosão lá do escritório lá, mas não, tá vivendo meio reclusão ali. Lembrou muito, pra quem viu o Last of Us, um episódio também que foi meio divisivo aí de opiniões, mas eu achei esse ator ótimo e o personagem super divertido e uma conversa tensa e bacana dele com a Aleida. Rolou uma terapia mútua ali pra eles superarem o que tava bloqueando, enfim, né, que eles tinham guardado ali dentro nos últimos sei lá quantos meses. Tem isso também. Eu também não lembrava mais qual que tinha sido o desfecho do Bill, que é tanta coisa que a gente esquece, né? E aí do nada ele aparece e fala, nossa, verdade, eu tenho o Bill, né? E pelo jeito, talvez ele apareça aí mais algumas vezes, né, nos próximos episódios, mas também é outro que acho que dessa temporada não passa. E a gente falou rapidinho sobre o Ed Baldwin. Ele é o que menos é engraçado, né? No começo da série, por ser um dos atores mais famosos do elenco, só dava ele, e agora sim, ele tem uma história C na parte de quanto é interessante na hierarquia, apareceu rapidinho ali, só pra mostrar que ele tinha a maconha contrabandeada lá, plantada ilegalmente no armário, e botar um romancezinho talvez com a Svetlana ali. E dá pra hipotizar o que vai acontecer, né? Talvez ele leve algum acidente envolvendo ela, ou a maconha entre aí na história, apesar de eu achar que não, que geralmente essas histórias são mais amigáveis, eu não vou botar a culpa na maconha. Mas dá pra ver que essa deve mesmo ser a última temporada dele, pra fazer mesmo a renovação do elenco e ir pra um outro lado dessa história, né? Pois é, acho que tá bem claro que a história dele termina ali. Ele é dele de, acho que praticamente quase todos os personagens originais. Provavelmente já estão dando muito destaque pro Miles e para outras pessoas novas, porque a próxima temporada, se rolar, já deve ser bem diferente, pelo menos em parte de elenco. Pois é. Muito bem, este foi o Bear Hug. Semana que vem temos... a gente já sabe o nome do próximo episódio? House Divided. House Divided, muito bem. Então semana que vem a gente faz a recapitulação desse próximo episódio. Para quem tá assistindo e tá curtindo, ou não, quem tiver impressões também, mandem pra gente, gigahertz.fm/feedback. Agora eu quero começar com uns follow-ups aqui em relação à última semana. E a gente comentou daquele sistema de emergência via satélite da Apple, que ele estendeu para quem tem o iPhone 14 por mais um ano, a gratuidade dele, não anunciou detalhes de quanto ou como que vai ser o plano pago. E o Edino Oliveira levantou um ponto importante. Ele falou que a Apple não quer correr o risco de alguém morrer pela falta de socorro porque não quis pagar o serviço, né? Ele falou que o efeito no marketing da Apple seria terrível e ele acredita que a Apple vai incorporar isso aí no Apple One ou deixar mesmo como está aí de graça para quem tiver os aparelhos.
A gente conversou sobre isso semana passada. Não tem nem. Essa aqui é a questão. Não tem nem rumor, não vazou nada sobre qual que é a estratégia da Apple. Então a gente tá meio no escuro. Mas eu também acho que eles ainda não sabem direito o que fazer com isso no sentido de cobrar. Porque, de novo, cobrar o satélite à parte, pelo menos comparado aí com outras empresas que fazem isso, não é algo tão barato assim. E eu acho que se eles começarem a cobrar só por isso, talvez a galera não assine e aí fica aquela coisa. A Apple gastou com toda a estrutura, desenvolvimento para criar aí esse recurso e no final as pessoas não assinam, não usam porque acham caro. Então, o que mais faz sentido para mim é justamente ele ser integrado aí na assinatura do Apple One para você pagar ali e nem perceber que tá pagando. Sim, o volume de pessoas usando hoje deve ser pequeno, levando em conta o corpo de pessoas que têm iPhones, né? Então ainda dá para bancar o lance aí do serviço. Eu imagino. É uma situação complicada, né? Você não quer passar pela situação de estar num acidente e. Você quebrou o braço e duas pernas, então, peraí, você já está com um satélite ruim? Deixa você dar o aceite aqui nos termos de uso e na cobrança, pré-aprovar a cobrança do cartão. Não, né? Tem que ser uma coisa meio imediata e automática e depois você vê, depois você paga. E é um momento em que se é vida ou morte, qualquer preço é muito barato, né? Então o lance vai ser achar um jeito que não pareça que você está obrigando a pessoa a assinar ou que ela tenha assinado por engano, mas que a hora que ela precisar, use e depois resolve, depois vê. Pode existir uma cobrança avulsa, por exemplo, né, para caso de uso excepcional, porque isso vai ser um caso de uso excepcional, né? Ninguém vai sair toda semana e se perder e precisar de um satélite, né? Então, eu imagino que lá dentro eles tenham um plano já de como fazer isso, mas a implementação, primeiro, tem que ser totalmente prova de falhas, então todo mundo que está usando está ajudando a testar em situações de vida real, né? Porque uma coisa é testar, ver como é que vai ser, planejar, outra coisa de verdade mesmo, a pessoa lá no meio do nada e como é que funciona direitinho ali a posição do satélite para você virar o telefone, ele te ajudar a achar. Então tá todo mundo ajudando a Apple a fazer isso, porque a hora que ela passar a cobrar, tem que ser absolutamente infalível, porque é questão de vida ou morte, no serviço pago tem que funcionar, né? Exatamente. Cobrar, imagina, né? Cobrar por um negócio que não te ajudou a sobreviver, isso não daria boas manchetes pra Apple. Aí sim ia dar pra me xingar muito no Twitter, né? Vindo do além. Com certeza. Agora, uma coisa parecida também, e essas duas coisas, né? Esse do satélite e também o que ela colocou de serviço de emergência, que eles chamam de Roadside Assistance, que é junto lá do AAA, que é uma seguradora lá, tipo uma Porto Seguro alto lá dos Estados Unidos. E tem também um sistema que eles anunciaram no evento do iPhone no ano passado. Esse ano? Ano passado? Nem lembro mais. WWDC? Foi esse ano. Esse ano, E aí apareceu já um vídeo de alguém mostrando mesmo ali, usando em vida real para mostrar como é que foi o sistema. Né? Isso. A Apple chamou o Brian Tong para testar esse sistema. Acho que ele foi a única pessoa que testou até agora, porque foi anunciado, se eu não me engano, eu não lembro agora se foi na WWDC ou se foi com o iPhone 15, mas iPhone 15. Foi anunciado esse ano. Provavelmente foi com o 15. E aí anunciaram que viria aquela coisa da Apple, né? Later this year, né? Vem aí em algum dia com alguma atualização. Eu chuto que vem no 17.2, que ainda está em beta, deve sair para todo mundo em dezembro. E aí ele mostrou como é que funciona. É bem isso que você disse. Esse sistema ele integra o satélite do iPhone com seguradoras. E aí quando você ativa ele pergunta, que tipo de assistência você precisa? Tô sem combustível, tô com pneu furado, tô trancado dentro do carro. E aí, assim como no satélite lá pro SOS de emergência, que você vai colocando ali respostas, com esse de assistência aí para problemas que você tem com o carro, é a mesma coisa. Você vai marcando ali as opções, e aí ele já vai mandando essas respostas junto com a sua localização para a empresa, para a seguradora, e aí eles vão até você, te encontram, que de novo é bem útil se você está em um lugar sem cobertura de celular. Por enquanto só funciona com uma empresa lá fora, nos Estados Unidos, mas possivelmente a Apple vai acabar expandindo isso depois. Mas apesar de todas essas novidades, melhorias no satélite, expansão, até agora nem sinal de SOS de emergência aqui no Brasil.
Pois é, né? E assim, se a Apple chamou esse Brian Tong para mostrar isso, quer dizer que deve estar mesmo próximo o lançamento, né? Já é o começo da campanha dela para, primeiro, as pessoas saberem que isso existe, se familiarizar, ver como funciona. Porque é que nem o do satélite, né? Você não quer aprender a mexer nesse negócio na hora que você precisar, que você vai estar meio ocupado com a urgência de sobreviver, né? Então, é bom já familiarizar o pessoal que existe isso, como é que é o processo, e se precisar usar, já saber o que encontrar, né? Mas tá aí, o link vai estar na descrição para quem quiser dar mais piadinha nesse vídeo. E, na verdade, voltando um pouquinho a falar sobre Apple TV, pintaram umas novidades interessantes aí. A Apple lançou um especial de Natal, que eu não tinha ideia que estava vindo, que é com a Hannah Waddington, que é a Rebecca do Ted Lasso, né? Você chegou a ver esse especial ou não deu tempo ainda? Não, eu ainda não assisti, eu também não estava esperando que eu via... Eu fiquei sabendo pela matéria do 95 Mac que eu abri e fiquei... Nossa, então tá, né? Mas tá aí, a Apple todo ano ela vem fazendo especiais de Natal. Eu lembro que teve um que foi com a Mariah Carey também, né? Famosíssima pela música dela. Então, provavelmente é um conteúdo que traz bastante atenção, então faz sentido eles estarem investindo nisso mais uma vez. E foi uma coisa, faz um mês mais ou menos, apareceu um vídeo da Hannah Waddington, eu falei Waddington, né? Waddingham, cantando Shallow com o Jason Sudeikis num show dela. Eu falei, primeiro, nossa, ela canta? E não muito, né? Mas aí mostrou ela cantando com ele, etc. Eu falei, tá. E aí, acho que por conta disso, eu caí numa matéria que mostrou que ela estava fazendo algum vídeo, alguma coisa de Natal, mas não sabia que era pro Apple TV Plus. Inclusive, tem, né, quem viu o Ted Lasso vai reconhecer algumas pessoas lá, o que é bacana. Mas também eu liguei a TV pra ver agora o For All Mankind ontem à noite, e aí apareceu ela e falei, nossa, de onde veio isso? Que mistureba de assuntos, né? Parece que foi gerado aleatoriamente ali. A Rebecca fazendo um especial de Natal pro Apple TV Plus. Mas pra quem tá com saudade de Ted Lasso, vai ser uma coisinha bacana. E teve um especial de Natal de Ted Lasso faz uns anos, não teve? Que era com animação, talvez stop motion? Algo assim. Teve um lance desse? Teve. Eles fizeram, eu não lembro se foi ano passado, mas teve uma das temporadas que eles fizeram um stop motion de Natal. Pois que inclusive foi publicado no YouTube. Verdade, tinha alguma coisa a ver com o bigode do Ted, uma coisa assim, né? Isso. E também de Natal, misturando tudo, né? Natal, stop motion, a Apple lançou o comercial anual de Natal dela. É uma animaçãozinha ali de uma mulher que tá num trabalho que o chefe é meio babaca com ela, e ela desconta a frustração do chefe numa animação de stop motion, que ela tem um personagem que parece o chefe, que também ele só passa por problemas e ele é punido cosmicamente ali pelo mal que ele causa. Interessantemente, a Apple usou a música nova dos Beatles, que saiu... que a voz do John Lennon é reconstruída por meio de inteligência artificial, Now and Then, acho que é o nome da música, e não deve ter sido barato, deve ter custado mais caro a música do que fazer o vídeo, mas ainda assim saiu, e a Apple dando sequência à tradição dela de fazer comerciais de Natal. Eles costumavam, pro meu gosto, né, claro, ser acho que mais emocionantes e melhores há uns anos, mas ela segue fazendo aí esse investimento para... Não para vender produto, mas para se posicionar como uma marca amigável ao Natal. Logo compre AirPods. É basicamente a mensagem implícita aí. Mas você chegou a ver esse vídeo? Vi, eu assisti o vídeo e ele ficou bem bonitinho, né? A Apple tem isso também de... Todo ano ela faz vídeos de Natal, então não foi diferente esse ano. E realmente ficou um vídeo bem legalzinho e, mais uma vez, promovendo câmera de iPhone 15, porque... Já teve toda a história lá do evento, que foi filmado no iPhone, e agora teve o comercial de Natal e, de novo, no final, gravado com o iPhone 15, e também com um making off para mostrar como foi gravado com o iPhone 15. Inclusive é engraçado, porque você assiste ao... Porque o comercial em si já mostra a pessoa gravando, né, fazendo a historinha com o iPhone dela. E aí no final mostra que realmente foi feito com o iPhone. Só que aí quando mostra no comercial, ela só tá lá segurando o iPhone, assim, sem nada, sem acessório nenhum. E no making off você vê que eles tem estabilizador, tem aquelas lentes que você acopla atrás. Então não é exatamente só segurar o celular e que vai sair perfeito como tá no videozinho. Então isso eu achei
meio irônico, mas o vídeo em si, a historinha ficou bem bonitinha. Volta à discussão do evento ter sido gravado com iPhone. É claro que não dá pra fazer a partir de casa um negócio desse, mas é engraçado ter esse Inception, né? Tem o making off do vídeo que mostra ela fazendo o vídeo que é o stop motion pra virar o comercial, mas ainda assim, claro, vai estar tudo na descrição aqui pra quem quiser dar mais piadinha. E, enfim, o vídeo é divertido. Acho que ele só emociona talvez um pouco menos do que o de alguns anos aí atrás. Já tiveram melhores. Já, exatamente, né? Agora vamos lá, na última semana, acho que por conta do Thanksgiving, as novidades mesmo no mundo da tecnologia inteiro, na verdade, foram mais mornas aí do que a gente está acostumado, mas pintaram sim algumas notícias relevantes aqui para a gente comentar. Mas antes de trazer a primeira notícia, eu vou fazer um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo desconto para você que quer economizar no acesso a VPN para navegar do jeito mais seguro e também com mais possibilidades aí web afora. É o seguinte, se você se conecta a Wi-Fi públicos, então de shopping, de aeroporto, você vai viajar, né, de hotel, coisa assim, é bem possível que os seus dados sejam o preço da conexão quando ela é de graça, porque o pessoal fica de olho nos sites que você acessa, o que trafega, servidores, serviços, conteúdos que você assiste para depois vender, enfim, né, cada um dá o fim que quis dar desde que abriu a internet de graça para você usar. Mas com a ExpressVPN isso não acontece porque os seus dados passam a ser criptografados pelos servidores, lá pelos canos impenetráveis da ExpressVPN. Então nem quem está oferecendo, e nem a ExpressVPN na verdade, que está oferecendo conexão, sabe o que está rolando ali, o que é excelente para sua privacidade. Uma outra coisa bacana é a seguinte, se você se conectar aos mais de 100 países aí de servidores que ela oferece pelo mundo, num serviço de streaming, numa Netflix, no YouTube, por exemplo, o servidor acha que você está vindo deste país e libera para você o catálogo deste país, que é diferente aqui do catálogo do Brasil. Então, eu faço isso para usar o HBO Max, para ver coisa no YouTube quando não está disponível aqui no Brasil, né? Para o pessoal de Fórmula 1, fica a dica aí, pessoal de esportes também, que é super limitado e restrito o acesso, até vídeo do Saturday Night Live também, que nunca dá para ver por aqui, dá para resolver com a ExpressVPN. E a parte mais bacana é a seguinte, se você for em expressvpn.com/afonte, tem link na descrição aqui do episódio, você vai ter primeiro 30 dias para usar, testar a ExpressVPN, ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, na TV, dependendo do modelo, no seu Mac, né? Claro, no computador se não for um Mac, no roteador da sua casa também, se você quiser. E aí sim, para assinar o plano anual, são 3 meses a mais. Você usa um mês de graça, assina 12, leva 15 com esse mais um do começo, 16 meses por 12, acessando o link expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, saiu um estudo que eu achei bem interessante a respeito das movimentações aí no mercado. É uma análise feita em cima de dados do LinkedIn, do pessoal atualizando o perfil ali de para onde estava, para onde foi e etc. O link vai estar na descrição aqui para quem quiser ver esse gráfico completo, mas basicamente o mercado, né, analisando todas as movimentações do mercado, o pessoal mais tem saído da Intel para ir para a Apple. Então, das empresas grandes de tecnologia, a Apple está contratando muita gente da Intel, por que será, né? E do pessoal que está na Apple e está indo para outras empresas, a galera está mais indo para o Google. Então, o ranking é de quem vem de fora e vai para a Apple. É Intel em primeiro lugar, depois Microsoft, Amazon, Google e IBM. E aí do pessoal que está saindo da Apple para ir para outras empresas, você tem em primeiro lugar o Google, depois a Amazon, Meta, outra coisa interessante, e Microsoft. Me surpreendeu o fato da maior parte das pessoas estarem saindo da Apple e indo para o Google e não para, enfim, empresas não exatamente menores, mas o Google, de todos os mercados aí que concorrem com a Apple, parece ser o que é mais separado, né? Até para a Amazon com serviços e o Facebook com, bom, serviços também, né? Mas o pessoal o que mais está saindo da Intel indo para a Apple, eu achei bem interessante, mas não surpreendente por conta do Apple Silicon, mas ainda assim ela segue contratando o pessoal de mercado aí de processadores para fazer parte do time dela. É bem curioso essa troca que rola aí. E eu lembro que, se eu não me engano, no ano passado eu até escrevi uma matéria sobre isso, que tinha aquele ranking lá das melhores empresas de acordo com as avaliações eu não sei se foi do Glassdoor, mas a Apple tinha saído do top ali do ranking, porque justamente desde que veio aquela questão de que a Apple
Isso tem acontecido com várias empresas, não só a Apple, mas quando chegou a vez da Apple falar, galera, vamos voltar pro escritório, esse negócio de home office já deu. Pessoal, muita gente não gostou, muita gente, inclusive executivos importantes, deixaram a Apple porque não concordaram, queriam buscar outras coisas, a Apple não estava sendo tão flexível assim, então rolaram em algumas coisas que fizeram uma galera migrar para outras empresas, e aí eu também me pergunto, né, se de repente a galera que está indo para o Google está procurando justamente mais flexibilidade, porque a gente sabe que, pelo menos pelo que a gente escuta, o Google ele continua sendo um pouco mais flexível do que a Apple em vários quesitos, né? Nessa parte de não só de trabalho remoto, mas de benefícios, vantagens, coisas que a Apple já é mais quadradinha na forma como ela deixa os funcionários ali trabalhar. Então, acredito que isso deve ter um pouco de influência aí sobre isso dessa troca de funcionários saindo da Apple, indo para outras empresas. E isso da Intel também, claro, é bem interessante, porque, como você também vê, a Apple não só comprou lá a divisão de modems da Intel, pegou um monte de funcionário, mas por conta do Apple Silicon, ela com certeza continua interessada em engenheiros que tenham experiências em fazer chips. E também tem toda, né, até hoje, ela ainda não conseguiu terminar o chip 5G dela. Então, quanto mais pessoas com experiência nisso aí, melhor, né? Sim, e assim, as arquiteturas são diferentes, né? Intel é x86 e tudo que a Apple usa hoje é ARM, ou ARM, mas o jeito que o pessoal padronizou de falar é ARM, mas a Intel tem um know-how enorme em fabricar os chips. E isso é uma coisa que a Apple tem muito interesse em fazer, né? Não que a Apple esteja contratando pessoal para talvez voltar a ser um x86, não. Mas ainda assim é para ter esse corpo aí de funcionários que saibam fazer direitinho a parte de fabricação mesmo. E uma coisa interessante é a seguinte, são 10 vezes mais pessoas contratadas vindas da Intel para a Apple do que saem da Apple e vão para a Intel. O número que está quantificado aqui é 4.773 pessoas saíram da Intel e foram para a Apple, e só 446 pessoas saíram da Apple e foram para a Intel. Então dá para ver que a Intel é representativo da situação da Intel, né? Que é uma pena, mas não é de hoje que ela está num declínio preocupante aí, né? E o lance do Google é assim, você tem 2/3 de diferença, né? Você tem 2.100 pessoas saindo do Google e indo para a Apple e 3.600 saindo da Apple e indo para o Google. E um que eu achei interessante também é o equilíbrio, né? Tesla, basicamente o que entra sai. A Apple está mais perdendo pessoas para a Tesla do que contratando pessoas da Tesla para ir para lá. Mesma coisa a NVIDIA, está bem próximo, né? Mas ela está contratando um pouco mais do pessoal da NVIDIA indo para a Apple do que saindo da Apple e indo para a NVIDIA. Isso me surpreendeu, porque a NVIDIA tem sido, por conta do mercado de IA, uma das empresas de maior destaque, movimentação, e para quem trabalha com isso deve ser um dos lugares mais empolgantes hoje em dia para trabalhar, mas talvez a NVIDIA não esteja expandindo da forma como ela poderia, por, enfim, questões dela aí. Mas se pega o valor de mercado da NVIDIA no último ano, deve ter sido a empresa que mais valorizou aí, por conta do lance das GPUs e enfim, né, de como a NVIDIA está dominando aí esse mercado de IA. Uma outra surpresa, Netflix. Pouquíssimas pessoas saem da Netflix e vão para a Apple, e pouquíssimas pessoas saem da Apple e vão para a Netflix. Se você considerar que é o Apple TV Plus e serviços, de novo, né, são uma parte forte aí, e o Apple TV Plus é um dos maiores investimentos de serviços da Apple na história da empresa, você vê que as empresas estão bem separadas aí, uma coisa em relação à outra, e esse sim me surpreendeu. Eu acharia que tanto o pessoal entrando de uma para outra, quanto indo de outra para uma, seria um número bem maior do que essas 300 e poucas pessoas. Realmente, nesse cenário aí, pelo menos, não tá rolando muita troca, né? Aí a gente não tem muita informação sobre a estratégia deles, mas acho que dá pra ver ali, principalmente, de novo, por a Intel estar ali no topo de funcionários que saem e vão para a Apple. Acho que o interesse maior deles realmente é conquistar ali, achar talentos na área de engenharia, dessa área de produção mesmo de hardware, que é o que eles mais estão buscando no momento. E por mais que o Apple TV Plus seja algo grande, pelo menos por enquanto, não tá rolando isso, né, de estar chamando muita atenção de quem já tá lá consolidado trabalhando na Netflix ou em outras plataformas. Uhum.
E essa movimentação, essa análise é bem interessante porque mostra no que a empresa está mais investindo, né? Onde ela vê oportunidade de crescimento. No caso da Apple, dá para ver que ela vai seguir crescendo bastante o investimento, até o corpo de funcionários da parte de chips, enfim, o 5G, tudo que tem a ver mesmo com essa operação que era da Intel, o Intel continua fazendo, mas é bem interessante ver a quantidade de pessoas que o Google contrata saindo de lá. Muito disso deve ser o pessoal de IA, que a gente já viu diversas matérias falando como é frustrante trabalhar com IA na Apple, porque, primeiro, foi muito difícil convencer a Apple a permitir que essas pessoas publicassem os papers que eles chamam, né, os estudos sobre o que eles vêm fazendo e os avanços tecnológicos, que é uma coisa meio padrão desse mercado, mas a Apple não queria por conta de segredo, etc. Não que aparentemente ela tivesse muito segredo para guardar, né, porque até agora, nada. Mas ainda assim, se a gente for considerar o quanto do pessoal está saindo da Apple indo para o Google e que o foco do Google tem sido IA, especialmente nesse último ano, é interessante, por um lado, para o Google, mas meio preocupante até para quem está dentro total do ecossistema aí da Apple, porque é um talento importante que a gente está vendo que não está ficando lá, né? Como eu até mencionei, teve um executivo ali que trabalhava na área de inteligência artificial da Apple que desistiu porque justamente tinha isso de as pessoas, né, os chefes lá, os vice-presidentes da Apple, não estavam acreditando ou não queriam investir muito em AI. E agora, né, que isso tem sido assunto cada vez mais, a gente tem aí o próprio Tim Cook sempre falando, não, a gente vai fazer uma AI generativa sim, mas é aquela coisa, fica para amanhã ou depois, porque até agora mesmo nada prático, né? Foi o Ian Goodfellow que saiu da Apple no ano passado. É isso. E, enfim, ele não gostou de ter que voltar ao escritório. O que é curioso, porque o Google também está apertando muito aí o cerco com isso, mas enfim, bom, o link para esse gráfico, essa matéria vai estar aqui na descrição, vale a pena dar mais piadinha, e também repercussões e impressões sobre isso, mandem pra gente gigahertz.fm/feedback. Agora uma matéria que você publicou lá no 95Mac que eu achei bem interessante, foi uma espiadinha num dos protótipos mais do começo da época do desenvolvimento do Apple Watch ali, que se sabe até hoje, e tem umas diferenças bem interessantes sobre o que era no protótipo e o que ele virou ali como produto de verdade. Exato. Então, eu tive acesso a essas imagens segundo o colecionador, que é o Giulio Zompatti, que ele é bem conhecido já aí no meio por colecionar protótipos de produtos da Apple. Ele me disse que esse é o protótipo mais antigo já encontrado até hoje. Devem ter mais antigos, mas que vazaram, assim, que saíram a público. Esse provavelmente é o mais antigo, porque ele é de dezembro de 2013. Então a gente está falando aí de um protótipo que veio mais de um ano antes do Apple Watch chegar às lojas. Porque o Apple Watch ele foi lançado em abril de 2015. A Apple anunciou em setembro de 2014, mas o lançamento mesmo foi só em abril de 2015. Então tem bastante coisa diferente desse protótipo comparado à versão final. É um protótipo de 10 anos de idade praticamente, né? Porque a gente está falando de dezembro de 2013, vai completar aí 10 anos agora. E realmente é bem curioso ver o que a Apple mudou de dezembro de 2013 até abril de 2015. A traseira dele é diferente, ela tem os sensores ali de batimentos cardíacos, são 3 sensores e um alinhado com o outro na horizontal, não tem aquele, né, nos Apple Watches mais modernos. Já na primeira versão oficial eram 4 sensores, 2 na vertical, 2 na horizontal, eles formavam quase uma cruz. E ali nesse protótipo é diferente. A coroa digital ela tem um formatinho diferente também, ela não tem aquela bolinha preta que tinha ali quando a versão oficial foi lançada. E também ele roda ali uma versão interna de testes do sistema operacional, que era baseada no iOS 8. Então, porque o iOS 8 era o iOS da época em que o Apple Watch foi lançado. E outra curiosidade desse protótipo é que, segundo o Giulio contou pra gente, esse protótipo ele veio com um cabo de carregamento que é diferente dos cabos oficiais do Apple Watch. Segundo ele, o cabo desse protótipo não funciona com nenhum outro modelo de Apple Watch, nem mesmo com outros protótipos. Então, provavelmente, ainda é um protótipo da época em que a Apple estava
experimentando com as tecnologias de carregamento, então ela não tinha definido um padrão e pela diferença de tecnologia, o carregador desse protótipo não funciona com nenhum dos modelos que vieram depois dele. Bem interessante isso, e é sempre legal ter acesso a essas informações, saber um pouco mais sobre como é que foi o processo, né, a evolução, o desenvolvimento aí desses produtos, porque justamente quando a Apple faz esses protótipos durante o desenvolvimento, geralmente eles mandam destruir tudo, segundo histórias que a gente escuta aí, e claro, tem uma galera, principalmente lá na China, nas fábricas, que acaba restaurando esses protótipos, que pega lá do lixo, e às vezes tem algum que não chegou a quebrar, quebrou sua tela, a galera troca. Tem todo um rolê aí para resgatar e recuperar esses protótipos que a Apple ela tenta descartar tudo, quebrar tudo, justamente porque são coisas internas, rodam sistemas internos, então para a Apple não é muito legal ter isso rodando por aí, mas de vez em quando acontece. Tá aí a matéria lá no 95Mac com as fotos mostrando esse protótipo de 10 anos atrás. Tem a parte mais diferente é justamente esse lance dos três, as bolotas dos sensores serem as três uma do lado da outra ali, em vez de ser, isso que você falou que parece uma cruz, né? Tem uma do lado da outra, depois gira 90 graus, uma de novo do lado da outra. Bom, o primeiro Apple Watch, né? O pessoal deve se lembrar, ou é fácil de achar. Mas de resto dá pra ver que estava bem encaminhado já toda a parte de engenharia de hardware dele, como é que é seu aspecto. Tem a diferencinha do botão ali mesmo, que é uma coisa interessante. Esse Julius Zompet, né? É um colecionador desses que só tem uns protótipos meio obscuros, assim. Ele meio que vive disso, né? Deve ter. É bom ganhar em euro, né? Dá pra ter bastante orçamento descartável pra ir atrás dessas coisas, mas é um cara que é bem colecionador dessas doideiras, né? Sim, ele coleciona bastante coisa. No ano passado, ou em 2021, se eu não me engano, até tem o link disso lá ali na matéria do Apple Watch. Ele publicou, foi em 2021, a gente publicou através dele fotos de um protótipo bem raro do primeiro iPod Touch, então lá de 2007, e a gente conta toda a história desse protótipo. Por dentro ele ainda tem a placa vermelha, que é uma placa que a Apple usa internamente. O sistema operacional dele ainda está com o nome lá, OS X, né? Não existia nome do iPhone OS ainda, então ele é bem conhecido mesmo justamente por ter esses protótipos mirabolantes aí. E lá no perfil dele no Twitter, né, no X, como você preferir chamar, tem as fotos de vários protótipos que ele coleciona. Isso da placa vermelha é interessante, talvez nem todo mundo saiba. Quando a Apple está fazendo protótipo ainda, ela sempre usa a placa-mãe vermelha ao invés do verde, que a gente está acostumado, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para quem quiser ver, que é do protótipo do primeiro iPhone com essa placa, uma placa enorme, vermelha, quadradona, assim, com o iPhone docado na parte de baixo. Não é nem docado, ele está soldado ali na parte de baixo, na direita. E, enfim, né, existe Mac com isso, é uma cor bonitona. Para quem é colecionador aí, às vezes aparece a dúvida se é protótipo mesmo ou não é, tal. Quando é placa vermelha, é bem provável que seja original. Mas vai estar na descrição aqui, que é interessante o lance do protótipo do primeiro iPhone. E seguindo aqui com o que pintou de notícia nesses últimos dias, saiu, isso foi também uma coisa que você publicou no 95Mac, parece um vazamento sobre uma bateria bem diferente aí, para o iPhone 16 Pro, né? E já estamos falando de iPhone 16, acabou de lançar o 15, já estamos falando de iPhone 16, e já vazou bateria, né? Geralmente esses componentes eles vazam um pouco mais para frente, mas parece que a Apple já está fazendo alguns testes, porque faz sentido, né? A Apple ela tem que testar tudo com muita antecipação, e vazou fotos do que seria a bateria do iPhone 16 Pro, e ela tem uma mudança bem interessante. Infelizmente não é mudança em capacidade, porque pelo que vazou a capacidade é bem parecida. Essa que vazou ela tem 3.355 mAh, e a do iPhone 15 Pro tem 3.274 mAh, então é quase a mesma coisa ali, aumentou um pouquinho só, mas em termos de design, né, de engenharia, ela parece ser mais diferente, porque ela tem uma cobertura de metal em volta de toda a bateria. As baterias hoje, elas têm quase uma folha de papel, um papelzinho preto, cinza, que cobre a bateria, e pela primeira vez no iPhone, parece que vamos ter uma bateria coberta
por metal. Não é a primeira vez na história da Apple, porque, se eu não me engano, eu acho que eu vi na iFixit, a bateria do Apple Watch Series 9, ela já é coberta por metal. Então, pelo jeito, a Apple experimentou com isso já no Apple Watch de hoje e vai trazer isso para o iPhone. Qual que é a vantagem disso? Você enrolar a bateria no metal, você ajuda ela a dissipar calor, então dá para distribuir melhor o calor sem deixar ele concentrado, porque a bateria é um dos componentes, junto com o chip do celular, é um dos componentes que mais esquenta quando você está usando ali o aparelho. E provavelmente depois de toda essa história de iPhone 15 que esquentou, a galera reclamando, ela vai dar jeitos de evitar histórias de superaquecimento se repetirem com o iPhone 16 Pro. Então, essa cobertura em metal provavelmente vai servir aí justamente para melhorar a dissipação interna de calor, para dissipar ali o calor, né? Distribuir o calor por todo o aparelho e não ficar só concentrado na área da bateria. Então, provavelmente teremos melhorias nesse quesito. Bem curioso ter visto já, né, essa bateria que é de um protótipo de pré-produção. A produção do iPhone só vai começar no ano que vem, mas acabou que aconteceu e vazou já esse componente. Então a gente sabe que provavelmente a Apple levou a história aí do superaquecimento a sério e vai fazer modificações internas, apesar dela ter falado que não tá aí nenhum problema, tá tudo certo. Ela vai tentar fazer coisas para evitar esse tipo de situação acontecer de novo, e tá aí a bateria coberta por metal que vazou, que supostamente é pro iPhone 16 Pro, para versão Pro normal, não Pro Max, nem para os modelos mais baratos. Mas com certeza, se vazou agora uma, daqui a pouco vaza mais, e aí começa todo aquele show de novo de vazamentos e histórias e rumores sobre o iPhone 16. Quando eu bati o olho nessa foto, antes até de pensar nessa parte de dissipação de calor, eu pensei em proteção, facilidade e segurança para troca própria de bateria, porque tem esses projetos de lei, que é uma coisa que vão pressionar a Apple a fazer com que seja mais fácil trocar em casa a bateria, não que seja tipo telefones antigos que você tira as costas dele e troca a bateria por uma nova, né? Ou para carregar, sei lá, mas ainda assim aumentar a reparabilidade doméstica. E bateria é perigoso. Não tem o vídeo daquele asno que mordeu a bateria e estourou na cara dele, que tem numa sim, loja na China lá? Então não dá pra contar com o bom senso das pessoas quando o assunto é esse, né? Então acho que essa proteção impede que ela seja perfurada, que ela seja dobrada, essas coisas todas que são o que faz ela inchar, estourar. Então pode ser também esse jeito de deixar ele um pouco mais modularizado pra impedir. Com certeza. Prevenir, né? Impedir não, porque a gente sabe que a humanidade é bem criativa quando acaba se machucando. Mas, ainda assim, acho que pode ter uma coisa aí. Me lembrou um Zippo também, sabe? O acabamento, criar escovadinho assim, parece um isqueiro. Mas tá aí. É, isso aí. Então, vamos esperar agora as cenas dos próximos capítulos para saber o que o iPhone 16 trará pra gente. Boa, e para finalizar aqui o episódio de hoje, saiu um levantamento feito pela SERP, que é a Consumer Intelligence Research Partners, que publicou um estudo sobre o preço médio de venda dos iPhones e mostrou que, pelo terceiro trimestre consecutivo, o preço médio, isso nos Estados Unidos, claro, está em queda, revertendo aí um crescimento que veio desde junho de 2012, que foi aumentando, esbarrou nos $1.000 e agora está voltando aí para os 918, apesar da Apple ter aumentado o preço dos modelos, o preço médio, né? Para você comprar o mesmo iPhone está mais caro do que era antes. E isso, né, analisando ao longo do tempo aí, mas o pessoal não está se convencendo com funções Pro, parece, e segue decidindo com o bolso aí. Estados Unidos tem que lembrar, né? $1.000, entre muitas e muitas e muitas aspas, o que são $1.000 para comprar um iPhone novo, né? Já pensou se fosse R$1.000, todo mundo comprava, todo mundo não. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Mesmo assim, lá fora, o pessoal não se convence, não. Pois é, então teve essa queda aí consecutiva nos últimos 2 trimestres, pelo menos lá nos Estados Unidos. Isso não engloba resultados globais. Porém, ali em março de 2023, o preço médio do iPhone era $988 e agora, depois caiu para $948 em junho e em setembro caiu para $918. Vale lembrar que, de novo, a gente está falando de até setembro. Eu não sei se isso engloba todo setembro ou se só um período de setembro, porque o iPhone 15 foi lançado
no meio do mês, do meio pro final. Então talvez ainda não tenha pego as vendas de iPhone 15 e por isso ali, claro, né, a gente tem um pico até março e depois conforme foi se aproximando do lançamento do iPhone 15, as pessoas foram comprando menos iPhone já esperando o novo e talvez por isso que caiu um pouco ali. Então vamos esperar pelos resultados do próximo trimestre para saber se teve um pico em setembro ou se mesmo com o iPhone 15 o ticket médio aí do iPhone continuou caindo, o que daí indicaria, claro, que talvez as pessoas estão optando por comprar modelos menos caros ou até, né, optando por não trocar e aí isso acaba influenciando aí no ticket dos aparelhos. Mas se a gente voltar ali, né, nos outros anos, é até curioso, porque em setembro de 2021, que foi o iPhone 13, teve um pico bem alto, ele subiu de 865 para 949 dólares, aí depois foi caindo, deu uma estabilizada de novo em 2022, e aí você vê ali que inclusive em 2022, mesmo com o lançamento, né, no trimestre de setembro, mesmo com o lançamento de iPhone não mudou muita coisa, ficou bem estável, até que em março começou a cair. Então agora a gente fica curioso para saber se essa é uma tendência de queda, se teremos outra queda ou se o iPhone 15 vai levar as coisas para cima, até porque, de novo, o iPhone 15 Pro Max é o único com a câmera Periscope e a Apple matou a versão de 128 GB justamente para empurrar a galera para um modelo um pouco mais caro. Então talvez isso acabe levando esse número para cima de novo. Uhum. E um dado interessante que eles compartilharam é o seguinte, né? Quando saiu o iPhone 15, as vendas de iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, elas ficaram em 23% versus, por exemplo, no ano anterior, que as vendas de 13 Pro e Pro Max, quando saiu os 14, foram de 37%. Então mostra que mesmo no mercado dos usados, caiu o interesse, ou o pessoal comprou um novo mais barato, ou não comprou, manteve ali o iPhone. Então isso é importante também, porque tudo isso indica o quê? Talvez a Apple esteja com dificuldade e faz sentido, né? Vai sair o iPhone 16, de adotar recursos verdadeiramente novos e empolgantes de ano para ano e que convence as pessoas a fazerem a troca, né? Já faz alguns anos que o iPhone já é mais do que suficiente, oferece para a maioria das pessoas, né? Tem um 13 para mim, assim. Então, eu acho que conforme o tempo for passando, vai ser cada vez mais difícil ainda dela convencer o pessoal que precisa do último, do topo de linha, basicamente, dos Pro, porque os que não são Pro já são muito melhores do que os que eram Pro há 2, 3 anos. Então o maior desafio vai ser esse, né? O que é um sintoma de lançar iPhone todo ano. Ela tem que fazer isso, porque tem ciclos que as pessoas compram a cada 3 anos, né? Sempre tem alguém comprando iPhone novo, né? Que não comprou do ano passado, nem o anterior. Mas ainda assim é o desafio de você manter novidades para a 16ª versão de um produto que já faz uns 4 ou 5 anos chegou numa estabilidade, numa maturidade que oferece mais do que o pessoal tira de proveito aí e custa muito mais caro do que as pessoas queriam para, entre muitas aspas, de novo, só um telefone, que não é mais só um telefone, mas na hora de falar que é caro, fala que é só um telefone, né? Tem muita bola no ar aí para equilibrar. É, exatamente. Muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/75 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Obrigado ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado a vocês que deixam avaliações, que recomendam o A Fonte. E obrigado a você, Felipe, por mais uma semana e depois de um fim de semana bem intenso, ter vindo aqui para falar pra gente o que está acontecendo, né, Cupertino? Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito. Muito bem, aqui na Gigahertz eu participo do Área de Trabalho e Área de Transferência, participo do Hipsters Fora de Controle pra Lura, que sai toda sexta-feira no feed do hipsters.tech sobre inteligência artificial aplicada, e escrevo todo sábado pro Mac Magazine, e nesse último fim de semana fiz um resumão aí do caos que foi a OpenAI e como a Microsoft foi a maior vencedora. O link vai estar na descrição do episódio. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. A gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.